Fala pessoal, tudo bom? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago, eu que sou o responsável pela análise técnica aqui na Falcon, eu também que costumo fazer os vídeos de fechamento com os alunos, e esse vídeo agora vai ser passado também no YouTube, tá? Para que mais pessoas consigam acompanhar, né, e conhecer o nosso trabalho. Eu costumo fazer aqui os vídeos de fechamento de mercado de futuros, né, para tentar identificar o que o mercado pretende fazer no dia seguinte, mas né, sempre ressalto que a gente tem que fazer o que o mercado mostra. Então, normalmente esperamos os primeiros movimentos no dia seguinte, tá? O mercado, quando abre, a gente faz ali o morning call, né, com o pessoal, e aí a gente começa a tomar decisão em cima dos pontos que a gente tem lá para trabalhar, tá? Mas a gente consegue ter uma projeção do que pode acontecer no dia seguinte, tá? É isso que a gente vem fazer aqui todos os dias. Eu já tenho a retração feita aqui no dólar, tá? Todas as noites eu traço ali uma retração em cima do topo e fundo e consigo ver a range que o dólar vem trabalhando nos últimos dias. Como a gente não rompeu o fundo nem rompeu o topo, tá? A gente está trabalhando na mesma range de segunda-feira. E vamos lá para o intraday. A gente vê que tivemos um gap de alta, tá? Mas sem romper o 27, sem romper o 38.2, que seria aí a última zona de resistência para segurar o dólar e voltar ele para baixo, tá? Não tendo força para romper retração de 38, a tendência é voltar para de 61, tá? Lá no 100. O primeiro movimento foi de baixa, tá? Apesar do gap de alta, seu primeiro movimento foi de queda, armando ali um micro pivôzinho. A gente volta para a abertura, sem força novamente para romper retração. A gente espera que volte, tá? E, inclusive todos os candles fecharam abaixo da VWAP. Não sei se vocês conseguem ver todos os candles aqui com vermelhinhos fechando abaixo da VWAP, indicando uma pressão vendedora muito forte na perda da mina. Sugeriu uma venda para nós, para que buscássemos aí inicialmente o 61.8, tá? Lá nos 101 pontos. Se fôssemos espelhar esse movimento também, tá? Teríamos alvos no 105. Como a gente estava trabalhando muito com as retrações no início do dia, 100 aí era o nosso alvo e o mercado inclusive rompeu. Armou um pivôzinho de baixo porque a gente perdeu, né, o fundo anterior dado pelo candle 113 de ontem, e o mercado inclusive faz um pullback na VWAP, né, um pullback ali na média, que apesar de ainda não é 10,40, né, a gente não teve efetivamente 20 candles para que a média se torne válida. Chegou ali a testar a VWAP, a média, né, continua vindo a descendente desde o início do dia, junto com a média de 200 que também vem apontando para baixo. Então tudo caracterizaria aqui uma possível venda na perda deste pivô, tá? Acontece que o volume não estava muito forte, né? A gente não viu uma perda significante do volume quando a gente rompeu este pivô. A gente estava assim muito afastado das médias, tá? O mercado, apesar de ter subido e caído, 20 pontos a média continuou praticamente no mesmo lugar. Muito difícil da gente pensar em uma venda aqui. E não teve outra, né? O mercado volta, tudo que subiu no mesmo candle, no candle seguinte, volta rompendo o topo anterior, desclassificando até o nosso pivôzinho que já tinha sido confirmado. Tá? Nesse caso a gente para de pensar em venda, o mercado está lateralizado, está rompendo para baixo e para cima nossas médias, a nossa VWAP, então não tem que pensar em nada por enquanto. Traça um retângulo e espera sair dessa consolidação, tá? Para ver se o mercado nos fornece algum movimento. Ao longo do dia a gente tem um martelinho, tá? Em cima da média de 200, um martelo invertido, que caracteriza uma pressão vendedora, né? Se a gente não tem força para romper para cima, a gente normalmente cai, o mercado anda sempre em ciclos dessa forma. Se a gente não tem força para continuar, a gente volta. Tá? Então esse martelinho invertido aqui caracteriza uma venda, novamente para buscar o fundo. Tá? Coisa que acontece, o mercado inclusive perde o fundo anterior, perde inclusive o fundo da consolidação, dando início aí mais um pivôzinho de baixa. Depois a gente tem mais um martelinho invertido na média de 20, que já está válida, tá? Caracterizando uma possível venda na perda dele também. E a gente tem mais uma vez o teste neste fundo, né? A gente não consegue romper, mas mais uma vez veio testar fundo, e o que mostra pra gente uma intenção vendedora é a média que vem descendente, tanto a de 20 quanto a de 200, tá? 200 é a minha média roxinha, e a minha média amarela é a média de 20 períodos, tá? A gente consegue identificar fundos mais baixos e também topos mais baixos, portanto a gente tem fundos e topos descendentes. Na perda desta mínima, ou até na perda do 38, poderíamos sim pensar em uma possível venda. Segunda operação do dia para nós aí, tá? Coloco ali 61.8 na cabeça do pivô, projetando um alvo lá no 5,60, né? A gente vê que o mercado praticamente chegou lá, faltou acho que um pontinho ou dois. Faltou 2 pontos para atingir nosso alvo, não tem problema, não é isso que faz o trade dar errado, tá? Enfim, outra análise, tá? Que por se tratar
por estarmos trabalhando abaixo da retração de 61.8, é provável que a gente volte a buscar fundo, né? A gente abriu com gap de alta, perto da retração de 38, não tendo força para romper, voltamos para 61, lá no 101, não conseguindo se manter acima dela, a gente perde, voltando a ter a tendência de buscar fundo do dia anterior, lá no 58, tá? Então, mesmo sem traçar FIBO, sem olhar para pivô, por falta de força, continuar subindo, o mercado mostra claramente que tem intenção de voltar para o fundo. Tá? Esses, para mim, foram os movimentos mais claros para se fazer. Depois a gente vê, né, uma exaustão forte na venda do dólar, o mercado continua oscilando, volta a fazer um pullback ali na média de 20 e cai. O problema é que a gente não volta a fazer fundo, tá? Portanto, a gente perde nossa tendência de baixa e quando rompemos um topo, a gente inicia uma tendência de alta, tá? Confirmada por esse pivôzinho. Então a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Quando a gente faz um pullback na média de 9 e rompe este pivô, a média de 20 já se torna ascendente, tá? Uma possível entrada de compra nessa região, tá? Foi uma entrada contra a tendência primária, que a princípio do dia era de baixa, mas ele já mostrou cansaço na venda, né? Já caiu o que tinha que cair, não teve força para romper fundo, portanto a tendência é voltar para as retrações. Quando o mercado deixa de fazer fundos mais baixos e passa a se tornar fundos ascendentes, a gente pode sim pensar em compra, principalmente porque a gente tem as médias que vinham apontando para baixo, começam a andar de direção para cima, tá? Tendo nosso primeiro alvo lá em 107, que mostrou respeitada, né? Junto com a média de 200 que até então vem um tanto lateral. Segundo, 117. Sempre que a gente rompe com volume, a gente pode puxar ali um próximo alvo da FIBO. Terceiro alvo seria o meu último alvo, a última projeção que eu tenho, tá em cima desse pivôzinho, dando o alvo lá em 135. A gente chegou a romper, né? Rompeu falso, voltou, e o mercado não consegue terminar o dia acima da retração de 38, lá no 127. Portanto, a gente vai manter essa FIBO para amanhã, tá? Para quarta-feira, e ficar de olho em qual que vai ser o primeiro movimento. A princípio, a gente não teve força para romper o topo, tá? Fechamos abaixo, inclusive, da retração de 38 e o movimento vem descendente, né? A gente perdeu a média de 20, ela já voltou a trabalhar para baixo, enquanto a média de 200 vem ligeiramente para cima. Muito provavelmente, se o dólar abrir com gap de baixa, a gente vai estar em zona de armadilha, pois a média de 20 vai estar apontando para baixo e a de 20, né, querendo começar a subir. O que me mostra uma possível reversão desse dólar, né, que vem ao longo de dias caindo, né? A gente nos 60 minutos consegue enxergar uma tendência muito clara de baixa, respeitando sempre a média de 20, né? Sempre respeitando a média de 20. Só que tá no diário, pelo fato de a gente não romper este fundo, o OBV já me mostra exaustão na venda, a gente inclusive rompeu o topo anterior, tá? Então mostra uma pressão compradora aumentando. Então tudo isso me dá indícios de que o mercado pretende sim começar a subir, tá? Outra coisa, em relação à nossa tendência de baixa, a gente está muito esticado, estamos afastados até mesmo da média de 9. Mesmo que a gente pretenda continuar caindo, é possível, né, um pullback. O mercado não anda em linha reta, ele sempre anda em ondas. E desde que a gente perdeu aquele triângulo descendente que a gente chegou a traçar na última aula, tá? A gente não fez pullback. A gente chegou a consolidar, tivemos alguns inside bars, mas a gente nenhuma vez fez um pullback, nenhuma vez a gente fez uma correção. E a gente continua, inclusive, afastado da média de 9. Então é sim esperado uma correção, tá? Um pouco mais forte, rompendo inclusive este 170, tá? De repente a gente vai lá no 200 buscar a média de 9, tá? É um alvo dinâmico que a gente tem porque ele vai se alterando conforme o mercado anda. Mas acredito sim numa recuperação para o dólar, tá? Então vamos esperar. Vamos ver se o mercado abre com gap de alta, abre acima da retração de 38, né? Se isso acontecer, nosso primeiro alvo, obviamente, vai ser o topo de hoje, tá? Vai ser o 39, vai ser o primeiro obstáculo aí caso a gente rompa o 27. E depois, gente, o mercado fica livre para buscar o 170, que é o topo do dia anterior, tá? A gente já não vai ter mais a média de 200 como obstáculo, né? Como foi o dia de ontem, como foi hoje, na verdade. A média de 200 que vinha descendente, a gente começou a trabalhar sempre embaixo dela. Dessa vez a gente tem ela a nosso favor, que vai ser apontando para cima, tá? Inclusive, se a gente abrir com gap de alta, rompendo as médias, ela novamente se torna ascendente. Quando a gente rompeu o 27, rompeu o 39, abre espaço para a gente buscar o 70. Beleza? Se o mercado abrir com gap de baixo, tá?
fiquem espertos, a gente vai ter briga ali na região de 61.8 mais uma vez, tá? Lá perto do 100, que inclusive agora está muito próxima da média de 200, tá? Região de briga, pode ser um momento decisivo, provavelmente o mercado, se for subir, pode ser que teste lá, para depois então fazer o seu movimento de alta, e inclusive se perder, a gente volta mais uma vez para querer buscar fundo, tá? Lá no 58. Beleza? Ou o fundo de hoje, que é o 60, tá? 2 pontinhos acima aí. Já no índice, gente, né, a gente teve o mesmo sidebar, né, não tivemos força para romper topo nem fundo, e abrimos ali com gap de baixa, abaixo da retração de 50. O esperado é que a gente busque fundo, tá? Só que sempre a gente dá prioridade para o primeiro movimento, e o seu primeiro movimento foi de alta, né, sempre trabalhando ali acima da VWAP. A gente inclusive rompe a média que começa a se tornar ascendente, porém ainda está muito cedo para que a média seja eficiente. A gente ou abre sem gap, tá? Ou tem que esperar 20 candles de 5 minutos, dá um total aí de 1h40 de mercado. Tá? O mercado faz um primeiro topo e volta né, perde ganha a VWAP fazendo um topo e depois perde, volta tudo, volta para a região de abertura. E depois ele volta a subir e volta a cair. Nisso a gente consegue identificar um padrão de consolidação, né, um canal lateral. E o ideal é a gente espere para fazer alguma entrada, tá? Finalmente a gente tem uma entrada, um rompimento nos 5 minutos, um falso rompimento, tá? E depois um fim, um candle que rompe essa consolidação, dando uma possível entrada, tá? Na sala a gente identificou esse movimento, tá? Nos 2 minutos, fica um pouco mais clara essa entrada. Deixa eu ver se eu acho ela aqui, tá? Nos 2 minutos identificamos essa entrada. O mercado fez um topo, fez um pullback na média 9, rompendo este topo. Então, nos 2 minutos a gente já rompeu um pivôzinho de alta, tá? Fica mais claro operar esse movimento nos 2 minutos do que nos 5, porque a gente já teve ali um topo mais alto e o pullback exatamente na média de 9 nos 2 minutos, tá? Porém, né, a gente ainda não armou o nosso pivô de alta no 5, né, que é esperar romper essa consolidação, esperar romper o último topo e esperar então que o mercado faça uma correção para que a gente consiga entrar comprado. O mercado só vai me dar esse sinal 10 minutos na frente, tá? Depois de 300 pontos, quando ele rompe a média de 200 e enfim faz um pullback mais uma vez na média de 9, só que dessa vez nos 5 minutos. Porém, a gente já tem um pivôzinho de baixa, um pivôzinho de alta sendo formado aqui. Quando a gente rompe este candle, tá? Aciona a nossa entrada com stop na mínima, protegido pela média de 9 e a média que vem ascendente, tá? Quando a gente entrou nessa operação, a média de 20 já estava em cima do nosso preço. Todos apontando para cima, inclusive a média de 200, e estamos acima da retração de 50, uma retração que é muito válida para o índice, né? Eu gosto de falar que se a gente trabalha acima dela, a gente busca topo, se a gente perde, a gente volta para o fundo. Pelo menos é desse jeito que eu venho operando até hoje, tá? Tínhamos o alvo projetado para buscar os 114.500, que estava muito próximo também ao topo de ontem, do dia anterior, que era provável que a gente buscasse simplesmente por ter rompido a retração de 50, tá? Identificamos 2 possíveis entradas e o mercado chegou a nos dar aí cerca de 400 pontos, um pouquinho mais, tá? Não chegou a buscar o alvo, infelizmente o mercado inverteu, tá? O dólar começou a subir repentinamente nos 5 minutos, trazendo aí nosso índice também para baixo, tá? Apesar, né, do S&P ter subido de escadinha ao longo do dia inteiro, tá? Através do barra, né, a gente foi se protegendo, acabou sendo estopado ali com 300 pontos de gain, mais ou menos. Tá? Não foi dessa vez que a gente buscou nosso alvo, não tem problema. A gente trabalha com proteção justamente para momentos de inversão. Tá? A partir daqui a gente enxerga uma exaustão na compra. A gente inclusive pode traçar uma FIBA aqui para ficar de olho nas retrações do dia. Tá? A gente não consegue romper este topo. E vocês já sabem que se a gente não tem força para romper topo, a gente volta para o fundo. Tá? Nossa retração de 50 no caso, tá? Se encontrava lá em 113.650. Antes mesmo do mercado perder essa consolidação, ele vem testar a retração de 50, faz mais um pullback na média de 200 e volta a cair, podendo dar uma possível venda com stop aqui e o alvo. Primeiro alvo 113.250, segundo 113.000 cravado, tá? Eu gosto de usar o segundo alvo, 50% para o índice, porque eu vejo que é o alvo que respeita mais. Vejo ele mais atingindo o alvo de 50% do que o de 38,61. Tá? Essas foram as possíveis operações que eu encontrei no dia de hoje. Comentem aí se vocês fizeram algo parecido, se vocês identificaram outras. Tá? Eu gosto de operar muito 5 minutos. Quando o mercado se mostra muito conturbado do jeito que ele está hoje, o índice nem tanto, né? Hoje o índice foi um pouco mais direcional do que o dólar. O dólar amanheceu muito conturbado.
eu trago ele para os 15 minutos, fica inclusive mais fácil da gente enxergar o nosso pivôzinho, tá? Mas essas foram as entradas que eu identifiquei, tá? E ainda falando de retrações, pessoal, a gente viu, o mercado não teve força para romper topo, voltou para a retração de 50, perdeu a retração de 50, a gente volta para o fundo, onde a gente até teve um falso rompimento e voltou a trabalhar, inclusive, na retração de 50. E a gente fica nesse ciclo até que a gente rompa para um dos lados, tá? Então vamos ficar de olho amanhã. Qual vai ser o primeiro movimento do índice, né? Lembrando que a gente fica assim de olho no dólar, fica de olho no S&P. Tá? A gente tem uma barreira acima, que é a média de 200, que no momento se encontra lateral, portanto não vai ter um grande desafio caso o mercado queira de fato subir. E a média de 20, que apesar de vir ascendente, ela se encontra no final do pregão aí, tá bastante lateral. Tá? A gente está trabalhando acima, ela ainda está apontada para cima, mas mostra, não tem nada, nenhuma intenção aí significativa. Tá? Para mim, abriu com gap de alta, a gente volta a buscar o topo, vai depender do primeiro movimento, claro. Tá? E se a gente perde a retração de 50, a gente pode ficar preocupado, porque pode ser que o índice venha buscar os 112.900. Como eu falei ontem, tá, gente, falando do ABV também, no diário a gente tem um ABV com ascendente, a gente continua rompendo o topo, apesar de o preço não acompanhar. Porém, como eu disse, a tendência está muito forte, talvez fique difícil da gente identificar isso no diário. Já numa tendência um pouco mais curta, que é os 60 minutos, a gente vê claramente aqui uma falta de força compradora. Tá? Inclusive a gente vem fazendo topos mais baixos. Inclusive, apesar do último movimento ter sido de alta, tá? A gente consegue ver o BV já começando a recuar novamente para talvez buscar fundo ou perder. Se isso acontecer, tá? Pode caracterizar uma entrada nossa aqui no diário, já que a gente teve um sidebar, um rompimento para um dos lados adiciona uma entrada, tá? Primeiramente para buscar o candle anterior ou até as próximas médias. Tá? No índice, não é só no dólar que a gente está afastado das médias, tá? No índice a gente também está afastado ali 4.000 pontos da média de 20. De repente, para buscar o nosso alvo lá em 116.900, que é esse alvinho que está em azul aí, tá? Vai precisar fazer um retorno nas médias ali, ou pelo menos testar a média de 9 mais uma vez, né? Que a gente viu com uma tendência muito forte. A gente nem sequer voltou para a média de 9 durante o gráfico no diário, tá? Todos os pullbacks foram feitos na média de 9. Tá? 3 pullbacks, talvez amanhã a gente veja aí mais um, se não perdemos. Beleza, gente? Fiquem com esses pontos. Não esqueça de me passar o feedback aqui ou na sala ao vivo que a gente tá lá todos os dias. E a gente se vê amanhã. Valeu!